Bom dia, graça e paz. Eu sou Marco da Eu Isabel. sou a Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma Mãe em Família. E o assunto dessa Mãe em Família é o temor ao Senhor. Então, para isso, nós vamos estar conversando hoje sobre a vida de Raabe. Raabe foi uma mulher que ajudou o povo de Deus, né? Era uma mulher que ela ouviu falar das grandezas que o Senhor estava fazendo e ela disse: eu preciso da misericórdia desse Deus, né? E os espias, quando foram espiar a terra, né, de Jericó, ela escondeu eles na casa deles para proteger eles, né? E no capítulo 2 de Josué, versículo 8, começa assim: Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e disse: Bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os dois reis, os amorreus, Sion e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Gente, olha que impressionante. Ela ouviu falar do poder do Senhor e ela disse: eu preciso da misericórdia desse Deus. E é sobre isso que a gente quer falar. Nós queremos falar sobre o temor do Senhor. Eu conversava com o Marco e dizia para ele, eu digo, a casa de Raabe era a casa do temor do Senhor, em que a gente vê que ela acolheu a palavra do Senhor, acolheu a palavra de Deus. Ela disse: Não, eu quero temer esse Deus. E aí ela questionou, ela disse para eles: Assim como eu usei de misericórdia com vocês, use de misericórdia para comigo e com a minha família. E aí os espias disseram uma coisa que nós precisamos entender que é muito sério. Eles disseram assim: você vai botar esse pano escarlate, essa corda escarlate na janela, e quem estiver dentro da casa será poupado, mas quem estiver fora não será poupado. E é sobre isso que a gente quer falar, porque às vezes a gente ouve falar do temor do Senhor, a gente ouve falar das maravilhas que Deus faz, e a gente ouve falar do amor de Deus, mas Deus também é juízo. E a gente ignora o juízo. E a gente ignora que a gente tem que estar dentro da casa do temor. A gente não pode ser simpatizante com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Exatamente. E se nós pegarmos o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 20, Paulo ele demonstra justamente essa preocupação das pessoas que ouvem a palavra, tomam conhecimento da palavra, mas não permanecem em temor ao Senhor, não entendem que o Senhor é amor, mas o Senhor também virá para o juízo. 2 Coríntios 12, 20 diz assim, ó, pois tenho receio de que indo até aí eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que indo outra vez o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram, não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticavam. Por que essa preocupação? Porque muitas vezes hoje, nos dias de hoje, nós olhamos as pessoas, elas ouvem a palavra, elas recebem a palavra, mas não existe uma mudança de vida. Não entendem que precisa haver um examine-se a si mesmo. 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ainda Paulo, dentro dessa mesma passagem, diz assim, ó, examine-se para ver se realmente estão na fé. Prove a si mesmo, ou não reconhece que Jesus Cristo está em você, a não ser que tenham sido reprovados. E muitas vezes as pessoas não entendem que existe a possibilidade de ser reprovado. Ou seja, se nós ouvimos a palavra, e é uma benção ouvir a palavra, uma benção participar de culto, uma benção participar de E é grupos, células, e indispensável, é né? indispensável, a palavra nos determina isso, mas mais do que isso, nós precisamos ser transformados. Às vezes assusta o conforto com que as pessoas permanecem no pecado diante de Deus. Ouvem a palavra, bah, legal, bah, palavra bonita, legal, mas a aplicação prática. E a É a mudança de mudança de vida, vida, a né? transformação de vida. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, juízo.
Deus enviou seu Filho, Jesus, à Terra, e ele veio para pregar o amor, pregar a palavra, os ensinamentos do Pai. Não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Trouxe os ensinamentos, trouxe como nós devemos nos portar. Ele reafirmou que os mandamentos lá do Antigo Testamento permanecem, não da mesma forma, mas aperfeiçoados por ele, muito mais profundos do que antes. Porque hoje nós temos a presença do Espírito Santo que está dentro de nós para nos auxiliar nesse processo de cumprirmos a palavra. Mas para isso nós precisamos transformação, precisamos nos deixar transformar pelo Espírito Santo de Deus. Livro de João 16:7 diz assim: Mas eu lhes digo, a verdade é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do Juízo. juízo. Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm esquecido que existe juízo. Ao homem cabe morrer uma única vez. Ou seja, não existe reencarnação, ou seja, você não vai ter outras Outra oportunidades. possibilidade em vida, Não, decisão. purgatório não existe na Bíblia. Ou seja, a possibilidade que você tem, a escolha que você faz é hoje, no dia de hoje. Você decide ouvir a palavra e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida com base nessa palavra. Precisa existir o que a Isabel falava lá no início: temor, entender a grandiosidade de Deus, a seriedade da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: ó, não apaguem o Espírito. Por quê? Porque se nós ouvirmos a palavra, nós ouvirmos e o Espírito Santo fala conosco, ele está em nós. Só que ele vai falando, vai falando. Se nós não nos permitirmos nos tratar pelo Senhor, nos tratar pela palavra, nós não permitirmos a mudança de vida, o que vai acontecer? Nós vamos extinguindo a presença do Espírito em nossas vidas. E é necessário ter temor. A gente vê que Raabe, né, quando nós estávamos falando no início, ela teve aquele tempinho para reunir os seus. Sabia que a hora que os espias voltassem era para tomar a cidade. Por quê? Porque Deus já tinha falado e ela sabia que o que Deus falava e o que Deus fala hoje, né, se cumpre. Então ela sabia que o tempinho era curto para reunir os seus, para estarem dentro da sua casa para terem salvação. Continua igual hoje. Nós temos visto muitas coisas que nos preocupam no mundo. Nós temos visto a imoralidade crescendo, brigas, egoísmo cada vez mais acentuado. Mas o Senhor não nos chama para esse reino do mundo, Ele nos chama para o reino dele. E todos nós vamos um dia morrer, ou Cristo virá e nós vamos passar pelo juízo. Só que a decisão não é lá, não é lá no juízo. A decisão é hoje. O que eu estou decidindo hoje é o que eu vou colher na eternidade. E isso é muito sério, porque Deus é amor. Mas o Espírito Santo veio para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não estou entendendo que o pecado me leva à morte espiritual, se eu estou aceitando tão facilmente o pecado, será que eu estou tendo um encontro com o Espírito Santo? Será que eu estou deixando o Espírito Santo me moldar? Ou será que me acostumar com o pecado já extinguiu a voz do Espírito na minha vida? São questionamentos que nós temos que Como fazer. Paulo disse lá em 2 Coríntios 3,5, examine-se para ver se realmente estão na fé. Então nós oramos que o Senhor esteja dando discernimento, dando entendimento, que você tenha a sensibilidade de ouvir do Espírito Santo a verdade, se conformar, se adaptar a essa verdade, ser transformado por essa verdade. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua família, para que você tenha tranquilidade de que o juízo vai ser uma bênção. Vai ser para você passar por uma eternidade junto do Pai. Que Deus abençoe a você, a sua família. Esse final de semana, essa semana vai estar se iniciando em nome de Jesus. Amém. Amém.